estar trazendo o pós-trade do último vídeo, né? Que eu trouxe alguns dados econômicos e a interpretação deles nos ativos em que eu vou operar. Retornei com a minha comunidade no WhatsApp, enviei todos os vieses que eu vou estar falando nesse vídeo aqui. Eu mandei antecipadamente no meu grupo, na minha comunidade. Então, se você tem interesse, vou estar deixando o link aqui na descrição. É só você clicar que já vai direto para o grupo, beleza? Então, basicamente, eu já estava com um viés aqui no DAX 40, né? Um viés de compras. Só que o que é que eu esperava? Eu esperava que o preço viesse capturar a liquidez abaixo desse fundo para poder ir buscar esse movimento direcional. E aí eu vou trazer um ponto para vocês de adaptações, porque o processo de se transformar num trader profissional é esse: você adaptar, identificar os seus erros e continuar evoluindo dia após dia, porque é uma profissão que pode mudar a sua vida, pode mudar a vida de sua família. Então, o que mais tem hoje em dia é guru vendendo falsas promessas e passando uma imagem de que o mercado financeiro é fácil, que você vai ficar milionário do dia para a noite. E eu sou uma pessoa que quero estar mostrando a realidade para vocês, a realidade de um dia a dia de um day trade, beleza? Então, basicamente esse era o meu viés. As minhas análises econômicas também fortaleciam esse viés de compra, porém o preço já abre num gap de alta e aí não tem força para vir buscar essa região de captura de liquidez aqui embaixo, beleza? E aí entra num operacional meio que um scalp, só que num time frame maior, que é vários trades eu já peguei aqui dessa forma, só que eu parei de pegar porque estava tomando muitos stops bestas. Só que naquela época que eu operava dessa forma, eu não dominava as técnicas de análise dos eventos econômicos. Então, pode ser uma nova... eu posso retornar a operar dessa maneira, agora com suporte da macroeconomia. Por quê? Porque vai haver períodos que o cenário vai estar positivo para compras, como foi esse caso, e eu não vou conseguir surfar. Por quê? Porque a minha região não foi visitada. Então, qual o gatilho de entrada que eu poderia ter utilizado aqui? Beleza, o preço abre num gap de alta, Ásia faz uma acumulação, então deixa liquidez pendente acima desse range. Para ficar melhor, vou puxar aqui para cima. E abaixo nós temos liquidez nesse range da Ásia, beleza? E aí, assim que o mercado abre, às 3 horas, né, da manhã, se a gente for observar, às 3 horas da manhã, nós tivemos uma notícia... não foi aqui não. Aqui, nós tivemos um dado econômico de produção industrial da Alemanha, que fortaleceu ainda mais o nosso viés de compra já da semana passada, dos dados econômicos da semana passada. Então, veio um dado positivo acima do esperado. Olha a projeção, menos 0,6%. E a atual veio 1,2%. Então, veio muito positivo, o que fortaleceu o nosso viés. 3 horas da manhã. Só que às 3 horas da manhã acaba sendo às 4 aqui, né? Do TC-4. Porém, aqui no gráfico fica como as 3 horas da manhã. Posso estar explicando isso melhor para vocês depois. A questão dessas kill zones, né? A questão de adaptação de horário aqui, que é o horário de Nova York, tá vendo? E assim que o mercado abre, ele já captura a liquidez acima dessa região. Eu vou entrar vendido? Jamais. Não entrarei vendido, beleza? Por quê? Porque o meu viés é de compra. O dado econômico fortaleceu esse viés. Então, o que é que eu esperaria? Uma região para me posicionar comprador, para me colocar uma posição compradora. O que é que eu poderia fazer? Enxergar isso aqui como um BOS, né? Uma renovação de estrutura, e identificar regiões de demanda. O que é que o preço vem fazer? Concorda comigo que a gente tem um FVG aqui, de certa forma, não muito bonito, mas temos. Porém, temos também uma região de 62, temos uma região de VWAP, que é essa média que está passando aqui, que é uma média que tende a ser muito respeitada, entra muito volume, tanto comprador quanto vendedor. Se o preço estiver acima dela, ela funciona como um suporte, e se estiver abaixo, ela funciona como uma resistência. Então, o que é que nós tivemos aqui? Às 4 horas da manhã, beleza? Nós tivemos essa absorção nessa região de TDO, que é a abertura do dia anterior, da meia-noite, né? Que muita gente conhece como Midnight. 62 da FIBO e a VWAP. Então, além do mais, uma absorção muito bonita. Então, o que é que nós poderíamos fazer aqui? Entrar assim que o preço romper
a mínima desse candle. E aí o trade estaria aqui com um stop de 29,30 pontos e o alvo em 5 vezes risco retorno no mínimo. O preço subiu ainda mais, porém aqui eu acredito que eu já estaria saindo fora da operação. Por quê? Porque o contexto estaria mais alinhado, beleza? Então, esse seria o cenário comprador, né? Acabei não pegando, por quê? Porque acabei me posicionando no chá USD, beleza? Então, concluindo o DAX, o cenário macroeconômico, como eu falei no vídeo passado, estava me indicando uma alta. Esperava também que o preço viesse capturar a liquidez abaixo desse fundo, ele não veio, acabei ficando de fora da operação. Mas não dei mais atenção ao DAX, porque acabei tomando esse stop aqui no chá USD. Estava também com viés de compras, porém deixei muito claro na minha comunidade que o preço tendia a fazer essa movimentação aguda de baixa, capturando a liquidez, iniciando a movimentação de alta. Deixei também uma bandeira vermelha dessa zona de demanda macro que o preço poderia vir buscar. O preço não veio buscar, beleza? Acabou só me dando um stop, fez a captura de liquidez, deixou a nossa absorção como manda o figurino. Botei o stop abaixo dessa mínima e aí infelizmente entrei pesado nessa operação e acabei tomando stop, beleza? Mas stop é aceitável, não perdi o controle, né? Lógico, tinha arriscado um pouco mais, mas dentro do controle de risco, acabei tomando esse stop e aí o preço faz mais esse movimento direcional de baixa, fica entre o meio termo da minha região e a região de demanda que eu havia marcado e o preço inicia essa forte movimentação de alta, né? Acabei ficando de fora, tomando o stop no dia de hoje e aprendizados a serem feitos. Por que eu tomei esse stop? Não tínhamos dados econômicos que impactassem diretamente o chá USD, o ouro, beleza? Não tínhamos notícia no USD, não tínhamos notícia na China, não tínhamos notícias impactantes em nenhum dos países da Ásia. Então, uma grande observação é que eu acabei fazendo: não operar quando não tiver dados econômicos. Precisamos desse apoio. É como se nós estivéssemos com a venda tampada, fechando nossos olhos, quando não operamos baseado não, com a confluência dos dados econômicos. E foi por isso que eu acabei tomando esse stop. Por quê? Porque está 100% dentro do nosso operacional, beleza? Então, essa foi a adaptação feita. A operação do DAX, eu já peguei muito esse trade. Se você for olhar nos meus vídeos mais antigos aqui, você vai ver muito desses trades aqui eu pegando. Porém, acabei parando de operar dessa maneira, mas naquela época, como eu falei, não havia o apoio dos dados e a interpretação dos dados econômicos. Então, esse seria sim um bom trade e bateria aqui 5 vezes risco retorno tranquilamente. E esse é o processo, é o dia a dia de um day trade, evoluindo a cada dia, aprendendo com os erros e sem parar, sem desistir. Por quê? Porque há 2 anos atrás, a forma que eu analisava o mercado e a forma como eu analiso hoje nem se compara, beleza? Então, só para concluir, nós tivemos aqui também o viés do GBP/USD, tá até aqui marcado ainda. Ele não veio ainda capturar, então podemos ter nessa noite, nessa madrugada, temos dados. Não, que foi dia 7, que foi hoje. Vamos ver amanhã se nós vamos ter alguns dados aqui no GBP. Não temos dados aqui no GBP, tá vendo? Mas temos no euro, balança comercial. Então podemos ter mais alguma oportunidade hoje para acompanhar essa movimentação do DAX até o último alvo, que vai ser a captura acima dessa região semanal, beleza? Então ele pode fazer mais uma correção aqui e aí a depender do que vai acontecer na sessão de Londres dessa madrugada, podemos tentar nos posicionar comprado. Ainda mais se esse dado da balança comercial vir ainda mais favorável, nos mostrando um novo ciclo de expansão na economia alemã. Beleza? Então, só para observar aqui, terça-feira, 8 de julho, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter essa notícia na Alemanha, vamos tentar nos posicionar, basicamente vai ser isso, beleza? A depender também no GBP/USD, se ele vier e capturar essa região aqui, podemos... com a confluência também das kill zones, né? Captura de liquidez bem alinhada, com PO3 de H4, né? Podemos sim posicionar também no GBP, mas a minha preferência vai ser o DAX. Por quê? Porque nós temos o apoio de dados econômicos, beleza? Questão do Shao, nós temos também aqui esse dado no AUD, né? Pode ser um bom dado, 3 estrelas, um impacto, decisão de taxa de juros, então impacta diretamente no ouro.
Podemos observar também esse dado e ver o impacto dele para entender na Austrália se vai haver tanto impacto assim no ouro. Precisamos analisar um pouco mais sobre como o país compra, se o país é um grande fornecedor, um grande exportador, importador de ouro, e ver todo esse impacto, que aí vai ser uma análise mais precisa e não tem como eu trazer aqui nesse vídeo, beleza? Basicamente é isso, é um pós-trade da sessão de hoje. Eu vou estar tentando trazer pelo menos um vídeo por dia, vou tentar ao máximo cumprir essa meta, de segunda a sexta pelo menos, ou de domingo a sexta, para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, e se eu agreguei de alguma forma, se puder comentar, fortalece a estar trazendo cada vez mais vídeos mostrando a realidade do day trade, sem vender fórmulas milagrosas, sem vender vida milionária fácil. Então, tamo junto e até a próxima. Tchau!